nos conduzir ao entendimento da tua palavra. Jesus nos diz que o teu Espírito é o Espírito da verdade, e quando ele viesse, ele ia nos ensinar tudo aquilo que o Senhor nos fala. Senhor, que esta noite o teu Espírito nos ensine a tua palavra, Senhor, para que nós possamos estar fortes, possamos estar de pé, Senhor, quando as adversidades se levantarem. Nós viemos combater com a espada do Espírito, que é a tua palavra. Senhor, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 e o 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem a vós, para vos testar, como se coisas estranhas vos acontecem. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que quando sua glória for revelada, também vós regozijais com excessiva alegria. Até aí, irmãos, mostra para sentar. Glória a Deus. Irmãos, estamos passando num período, irmãos, meio conturbado aí com essas festividades, né? Tivemos em nossa cidade, agora é na capital, e nós sabemos, irmãos, que tudo isso não provém de Deus, né? Todos aqueles que estão envolvidos naquele sistema ali estão debaixo da ira de Deus. Mas, irmãos, um dia Deus nos chamou para a verdade, e hoje nós enxergamos a verdade. Mas nós devemos entender, irmãos, que esta verdade, a qual foi revelada à nossa vida, essa verdade vai ofender aqueles que não querem a verdade. Esta verdade vai vir de encontro àquelas pessoas que adoram os desejos do seu coração, que deixam a carne fluir, né? Então, quando nós chegarmos com a verdade, eles vão se irritar, ou vão se prostrar diante da verdade, ou vão se levantar contra a verdade. Mas Deus nos prevalece firmes, irmãos. Por quê? Porque Ele está conosco. Glória a Deus. Ele fala em sua palavra: estarei com vós até a consumação dos tempos. Então Deus nos guarda, irmãos. Então isso nos leva a entender que quando passarmos por provações, devido à posição a qual nós tomamos agora em Cristo Jesus, de servir o Senhor, de sustentar a sua palavra, coisas se levantarão contra nós, e seremos afligidos pelo nosso posicionamento diante da palavra de Deus. Pessoas virão contra nós, pessoas não irão aceitar a nossa palavra, pessoas irão nos rejeitar, porque servimos a verdade, porque levamos a verdade. E devemos ser maduros, irmãos, para entender que nossa posição para este mundo, somos inimigos deles. Devemos entender isso. Devemos ter a noção que o Senhor te separou daquele meio e trouxe para a sua luz. E você estando na luz, as trevas não vão ser a seu favor, elas não vão ser seu amigo. Não, irmãos, devemos entender isso, que virá coisas sobre nós, virá aflição, virá pessoas irritadas sobre nós para nos barrar. Justamente porque, irmãos, porque a luz não tem acordo com as trevas, irmãos. E aquele que está nas trevas não consegue enxergar a luz. Mas nós fomos levantados para levar a luz em meio às trevas. E neste trabalho de levar a luz, vamos sofrer, irmãos. Vamos sofrer, vamos ser rejeitados, vamos ser acusados. Lembrem do Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu rejeição. As pessoas não queriam ouvir a sua palavra, rejeitaram a palavra a qual o Senhor trouxe. Nós, sendo seguidores de Cristo, sendo servos dele, se perseguir o nosso Senhor, não irá perseguir a nós?
Este meio que nós vivemos hoje é um evangelho, não vou dizer nem evangelho, é uma manifestação completamente diferente do evangelho. Pois aquele que sustenta a palavra de Deus não será bem visto, não terá amizades. Por causa de quê? Por causa da sua posição a qual você tomou. E hoje nós vemos um servo de Deus que se abraçam com as trevas, que são amiguinhos das trevas. Mas a palavra de Deus nos fala completamente diferente. Rejeitaram o nosso Senhor, não vamos rejeitar. Se nós estivermos sendo aceitos em tudo que é canto, tem algo estranho nisso. Nós devemos rever os nossos conceitos. Porque imagine as trevas aceitar a luz, uma fonte da água doce e água salgada. Não tem como. Aqui, irmãos, Pedro escreve para irmãos que estavam sendo perseguidos. Por quê? Pelo sustentar Jesus Cristo, por se posicionar diante de um mundo naquele período que havia vários deuses romanos, vários tipos de adoração, mas o povo de Deus foi levantado naquele meio para sustentar Jesus Cristo, para pregar a palavra naquele meio. E houve represálias, e fortes represálias, que até o momento nós não estamos sofrendo. Alguns países já estão passando por isso. Os irmãos estão sendo mortos, estão sendo presos, perdem os bens, mas aqui ainda não estamos passando por isso. Mas um dia nós vamos passar, irmãos. E neste período aqui, os irmãos estavam sofrendo perseguições, os bens deles eram tirados, eram presos, eram mortos. Por quê? Ao fato de sustentar a sua posição, Jesus Cristo. E Pedro aqui, irmãos, escreve esta carta para fortalecer os irmãos na fé, para que os irmãos não caíssem da fé, para que os irmãos não se entristecessem do que estavam se levantando. Então Pedro começa a fortalecer os irmãos. Olhe, o Senhor nos prometeu algo muito maior do que o mundo nos mostra. O Senhor vai nos dar vida e vida com abundância. Não importa o que passe aqui, mas o que vai se revelar em nossa vida é grandioso. Então Pedro começa a fortalecer esses irmãos na fé para continuar firmes diante daquilo que se levantou. E Pedro começa este versículo 12 dizendo: amados. Olha como Pedro trata esses irmãos, amados. Pedro começa com uma palavra de carinho pastoral. Pedro começa sustentando esses irmãos, dando força a esses irmãos, amados. Ele fala a cristãos que estavam sofrendo perseguição, lembrando-os que são amados por Deus. Pedro vem fortalecer esses irmãos, para que a perseguição não venha tirar a intenção a qual Deus tinha dado a eles. Então Pedro fortalece, amados, lembrando-nos que eles eram amados por Deus, mesmo passando por perseguição. Deus não deixou de amar, Deus não esqueceu. Por quê, irmãos? Porque no momento que nós estamos passando dificuldade, nós podemos pensar: será que Deus me esqueceu? Poxa, Deus está deixando passar por isso, eu sou tão fiel a Ele. Mas, irmãos, devemos entender que as provações a qual se levanta contra a nossa vida, este é o meio que Deus usa para nos provar. Não nos levar à tentação, ao pecado, não. Deus usa essas situações para nos fortalecer no Espírito, para que nós possamos ter vida e vida forte espiritual. Então as provações vêm sobre a vida do crente, não para tirar o crente da presença de Deus, mas sim para fortalecê-lo. Pedro
ao fato de chamar os irmãos de amados, Pedro mostra que as perseguições estão vindo, mas Deus não esqueceu deles. Deus, mesmo em meio às dificuldades, Ele está conosco. Ele nos fortalece. Olha o que Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4 diz, irmão. Tiago capítulo 1, versículo 2 e o 4. Tiago fala algo fundamental para que nós possamos nos fortalecer, estar fortes. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria quando submetidos a diversas tentações. Tiago diz que neste momento devemos ser alegres, devemos estar contentes por estar passando por momentos difíceis, sabendo disso, que a aprovação da vossa fé opera a paciência. Irmãos, nada que vem sobre a nossa vida é em vão. Deus sabe tudo o que nós necessitamos. Tiago aqui diz que a prova que vem provar a nossa fé vem para nos dar paciência. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Glória a Deus. Tiago nos diz, irmãos, que estas provações a qual nós podemos passar vêm para nos testar e nos moldar na fé diante de Deus, nos fortalecer na nossa fé. E é por isso que Pedro diz, amados, vocês são amados de Deus. O que você está passando é permissão de Deus, mas Deus lhe dá isso para você se fortalecer, para que sua fé seja fortalecida. Então, mesmo, irmãos, na dificuldade, mesmo no dia mau, Deus não te abandona, irmãos. Deus não te abandona. A situação pode até mostrar que Deus não está. A dificuldade, o aperto ali pode dizer, cadê seu Deus? Mas Deus está com você. Deus está ali lhe dando instrumentos para você passar por aquele momento de dificuldade. Ele não vai te tirar da dificuldade, não. Ele vai te dar instrumentos para que você possa passar por aquilo. Porque Ele quer que você cresça. Ele quer que você cresça. Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que a dificuldade pode separar você de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Será que algum fator desse pode nos separar de Cristo? Irmãos, o que nós temos dado pelo próprio Deus, ninguém pode tirar de você, irmãos. A presença, irmãos, que Deus te deu, a dificuldade não vai tirar, irmãos. A perseguição a qual esses irmãos estavam sofrendo, não iriam tirar a bênção que Deus tinha dado, irmãos. Então nós devemos ter a maturidade, irmãos, de entender que quando as coisas se apertam, devido à sua posição, a qual você tomou de servir o Senhor, quando se levanta, sabemos que isso Deus permite para nos provar e nos fortalecer a nossa fé. Mas em tudo isso, Deus está conosco. Glória a Deus. Nos fortalecendo, nos dando instrumentos para poder trabalhar, para podermos sair daquela situação. Pois, se depender de nós não conseguimos, irmãos. O que podemos fazer sem Deus? Nada, irmãos. Eu disse, sem mim, nada podereis fazer. Continuando, irmãos, não estranheis a ardente prova. Versículo 12 ainda. Não estranheis a ardente prova. A expressão ardente prova indica sofrimento intenso, especialmente perseguições por causa da fé.
Irmãos, pela posição que nós tomamos de servir ao Senhor, pode se levantar situações contra nós. No momento que estamos vivendo, irmãos, as pessoas estão loucas, afluindo o desejo da carne. A festividade que está tendo aí na capital nada mais é, irmão, do que o desejo carnal. Ali tem de tudo, irmãos. Tudo acontece naquele lugar, naquele momento ali. Tudo acontece. Tudo que a carne anseia, ali tem. Sabendo, irmãos, que essas pessoas estão longe de Deus. A ira de Deus está sobre eles. Ao contrário, nós tivemos o privilégio de conhecer a Deus, de ter Deus em nossa vida, irmãos. Irmãos, ao fato de você negar de ir a um certo lugar, a qual não agrada a Deus, isso vai desagradar pessoas. Ao fato de você não mais fazer aquilo que você fazia antes com seus amigos, isso vai desagradar pessoas. Nós devemos entender, irmãos, que a nossa posição vai desagradar pessoas. Mas em tudo isso, irmãos, devemos prevalecer no que Deus nos deu. Porque é melhor você agradar a Deus do que aos homens, irmãos. Mas em tudo isso, sabemos que irá se levantar coisas devido que você se posicionou. Pedro ensina que o sofrimento do cristão não é algo inesperado. Então não podemos ter, vamos dizer, a falta de maturidade de dizer, não, é todo mundo meu amigo, está tudo bem. Não, irmãos. Haverá situações que irá se levantar sobre a nossa vida ao fato de você se posicionar. Então Pedro diz, isso não é algo inesperado. Acontecerá. Hoje, amanhã, não sei, acontecerá. Só ao fato de você se direcionar a Deus. Mas faz parte da caminhada com Cristo. A posição que você tomou de servir o Senhor. As adversidades que irão se levantar faz parte, irmãos, do que você agora serve, do que você agora é. Faz parte da caminhada com Cristo. O nosso Senhor sofreu, irmãos. Nosso Senhor entregou a vida dele. Por quê? Por devido a pessoas que não aceitaram o que o Senhor queria trazer, rejeitaram a sua palavra, não enxergaram que ele era o Messias. Então, se perseguir o nosso Senhor, não vai perseguir a nós. Então nós devemos ter a maturidade de que quando isso se acontecer, é porque a posição a qual nós tomamos e entendemos que estamos caminhando no caminho certo. Estamos caminhando no caminho certo. Em Romanos 8:36, aqui diz, como está escrito, por causa de ti somos mortos todo dia, somos considerados como ovelha para o matadouro. Ouvindo este versículo, nós olhamos para a igreja de hoje, irmãos. Será que não tem algo errado? Esta igreja de hoje está sendo influência para este mundo? A igreja hoje está abraçando o mundo, irmãos. E quando abraça o mundo, nós não vamos ter a eficácia de pregar a palavra. Nós não vamos estar fazendo o nosso trabalho. Olha que a palavra diz, como está escrito, por causa de ti, por causa do Senhor, somos mortos todos os dias. Aqui fala de nós, irmãos, que servimos ao Senhor. Se você enxergasse o mundo espiritual, você iria entender esse versículo, porque tudo se levanta contra nós, irmãos. Você acha que os demônios estão querendo lhe iluminar? Se eles pudessem, já tinham nos matado, irmãos.
A nossa cova é aberta todos os dias, mas o Senhor a fecha. Glória a Deus. Somos considerados como ovelha muda ao matadouro. Essa é a vida de um crente verdadeiro, porque o crente não vai agradar as pessoas. A posição a qual ele tomou não irá agradar as pessoas. Então, as pessoas não terão olhares para nós, irmãos bons. Nós devemos entender isso. Você foi chamado para ser a diferença, não ser igual. Somos diferença agora e devemos levar esta diferença para aqueles que ainda não entendem. E ao fato disso, coisas se levantarão. Continuando, irmãos. Quem vem a vós para vos tentar? Que vem a vós para vos tentar. Por que essas provações vêm para nos tentar? Aqui tentar tem um sentido de provar, testar, não de levar ao pecado. Então Deus permite que essas situações aconteçam para nos provar a nossa fé, para testar a nossa fé. Mas Ele nunca vai nos levar a pecar, ao pecado, não. Ele nos deixa passar por essas provações para provar a nossa fé, para testar a nossa fé. Veja a vida de Jó. Por que Deus deixou que acontecesse aquilo na vida de um homem de Deus? Um homem íntegro, reto, se desviava do mal, e Deus permitiu que tudo visse sobre a vida dele? Por quê? Deus queria ver a fé de Jó. Deus queria ver quem era Jó. Porque o acusador estava acusando Jó. Você faz isso porque você dá tudo a ele. Ó, você cerca a vida dele com a cerca, não deixa nada acontecer. É por isso que ele te adora. Então Deus diz: ó, vai e prova, você vê. Deus permitiu que Jó passasse por essa provação. Deus permite provas para refinar a fé. Entenda, irmãos, quando a dificuldade vem sobre a vida do crente, é para refinar a nossa fé. O ouro, quando é tirado lá da natureza, passa por um processo a qual ele passa pelo fogo, para retirar todas as impurezas, para ele ficar perfeito, um ouro puro. Então Deus permite que nós sejamos provados para moldar a nossa fé, para que a nossa fé seja pura, fervorosa, que nada vale. É por isso que muitas vezes se levanta, ó, como o fogo prova o ouro, como o fogo purifica o ouro. Então, estas provações vêm para nos provar, para nos purificar diante de Deus, para sermos servos verdadeiros de Deus. A provação revela a verdadeira confiança em Deus. Glória a Deus. Irmãos, se ficarmos tudo tranquilo, tudo em paz, será que você vai ter fé? Será que a sua fé vai ser fervorosa? Está tudo em paz. Josafá teve 20 anos de tranquilidade, nada tinha. Josafá o quê? Descansou, e Deus permitiu que viesse uma grande tribulação sobre a vida de Josafá. Por quê? Josafá, quando viu que nada acontecia, ó, será que eu vou procurar Deus? Está tudo tranquilo. E Deus ali traz 3 nações sobre ele. E o que é que ele faz? Corre para o templo para apresentar a carta a Deus. Senhor, para aquele que vem em cima do teu povo, Senhor, para aqui, o Senhor nos acode. Porque Josafá estava descansando, esqueceu. E Deus permitiu vir para que a fé voltasse. O que foi que aconteceu? Correu para o templo, entregou ao Senhor. Olha o que está acontecendo, Senhor. Me ajuda. Glória a Deus. A fé avivou, irmãos. Glória a Deus. A fé, ó, fortaleceu. E outra coisa, irmãos, que Hebreus 12 diz, ó, Hebreus 12, 7 e 8, ó, se suportares o castigo, Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não castiga? Olha que a palavra diz, irmãos, se nós suportarmos o castigo de Deus,
as aflições que vêm sobre nós, firmes, fortes, Deus nos trata como filhos. Aleluia. Pois, qual filho a quem o pai não castiga? Mas se ficares sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Deus nos trata, irmãos, porque nós somos filhos dele. Ele é o nosso Pai e tem todo o direito, irmãos, de nos provar. Ele tem todo o direito de deixar-nos passar por aflições, para que nós venhamos recorrer a Ele, e a nossa fé está estabilizada nele, irmãos. Amém. É isso que Deus fala. Pedro diz aos irmãos: amados, lembre-se que vocês são amados de Deus, mesmo passando pela provação, Deus não deixou de amá-los. Pedro queria relembrar os irmãos a fé, para que não caísse no esquecimento, não caísse ali, o que eu vou fazer agora? Oh meu Deus, e agora? Não, ficasse firmes, esperando a providência de Deus. Como se coisas estranhas vos acontecessem. Os crentes não deveriam pensar que o sofrimento significa abandono de Deus. Isso não pode passar sobre a nossa vida, sobre a nossa mente. No momento da dificuldade, uma enfermidade ou algo que se levante, a gente não vê pensar que Deus nos abandonou. É um abandono divino. Não. Pelo contrário, Jesus já havia ensinado que seus seguidores seriam perseguidos. O próprio Senhor Jesus Cristo já nos lembra sobre isso, irmãos. Onde é que ele fala isso? João capítulo 15, versículo 20. Olha o que o Senhor diz. João capítulo 5, João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também não perseguirás a vós? Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então o Senhor já vinha nos lembrando que se perseguiram ele, não ia perseguir a nós, que servimos a ele, que tomamos a posição de sermos dele. Então, irmão, quando vimos esses versículos e olhamos para o que está acontecendo hoje em dia, tem algo que está errado, tem algo que não está certo, irmãos. A igreja está muito parecida com o mundo, agradando a todos. A igreja do Senhor não é assim não, irmãos. A igreja do Senhor tem uma posição a qual Deus nos deu, e essa posição tem que estar posicionada à vontade de Deus. E quando a igreja se posiciona diante de Deus, fazendo a vontade dele, o mundo não vai se agradar, o mundo não vai ser amiguinho. Lembre do seu Senhor: perseguiram-no, não irão nos perseguir. Portanto, a aprovação confirma que estamos no caminho certo. É por isso que eu estou dizendo, irmãos, tem algo diferente na igreja hoje. A igreja não é mais influência, a igreja não proclama mais a verdade, a qual ofende aqueles que não querem. Eu não estou dizendo que vamos brigar, vamos discutir, não. É o fato de se posicionar. A igreja pensa assim, e é assim que caminhamos. Nesse posicionamento, alguns não irão se agradar, não irão ser nossos amiguinhos, não, porque a igreja pensa no que é de cima, irmãos. Não é o que é daqui. A igreja tem um posicionamento. A igreja veio chamada para marchar, não foi para dançar, não. Nós fomos chamados para marchar até a volta do nosso Senhor. Aleluia.
Então, se passamos por provações, sabemos que estamos caminhando no caminho certo, não? Estamos corretos. Agora, irmãos, vamos entrar no versículo 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes. Olha o que Pedro diz, irmãos. É até assim contraditório assim, você dizer que você tem que se alegrar na dificuldade, se alegrar no dia mau, se alegrar na perseguição. Pedro fala a esses irmãos que estavam sendo perseguidos: ó, se alegre, estejam contentes, não? Mas alegrai-vos no fato de serem participantes do sofrimento. Depois de dizer para não estranharem a provação, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, Pedro ensina a atitude correta diante do sofrimento: alegria espiritual. Não é alegria pela dor em si, mas pela razão do sofrimento. Está ligado a Cristo. Pedro chama esses irmãos para se alegrar neste momento de dificuldade, porque eles estavam sofrendo pelo fato de eles adorar o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam passando por perseguição ao fato de crerem em Cristo. Então Pedro disse, ó, que a alegria a qual eles tinham que ter era essa, de serem seguidores do Senhor, de brilhar Cristo nesta terra, de ser sal e luz deste mundo. Pedro não está falando da dor, da aflição ali, não. Se alegrar nisso não tem como alegrar, mas Pedro estava chamando os irmãos para se alegrar, no seu crente verdadeiro. Glória a Deus. Deus está se alegrando em você pelo fato do posicionamento ao qual você tomou e vive isso, e Deus se alegra. Então Pedro diz, alegrai-vos no fato de ser participantes do sofrimento de Cristo, de serem julgados porque são cristãos, são servos de Deus. Alegrai-vos nisso, sejam imensamente alegres. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 5, 10 ao 12, abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus disse que abençoados são aqueles que perseveram na fé verdadeira em Cristo, aqueles que sustentam a verdade. E o benefício a qual nós iremos ganhar, o reino dos céus. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem, e falsamente disserem todas as espécies de mal contra vós, por minha causa. Olha o que Jesus diz, alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha o que Jesus diz, o que nós devemos fazer no dia da dificuldade, no dia da perseguição: alegrai-vos. Glória a Deus. Irmãos, como as pessoas vão se alegrar no momento da dificuldade, se eles não conhecerem Jesus Cristo, se o coração deles não estiver em Deus? Como, irmãos? A carne não tem como produzir isso não, irmãos. A carne, no momento da dificuldade, vai ficar com medo, vai ficar com ansiedade, preocupação. Mas aqueles que servem a Deus não vivem mais na carne. Não são homens e mulheres conduzidos pela carne, pelos desejos, não. Eles são homens e mulheres espirituais. E sendo pessoas espirituais, no momento da dificuldade, nós sabemos que é a vontade de Deus, sabemos que estamos caminhando no caminho certo, e nós nos alegramos, ficamos contentes, porque somos servos do Senhor, verdadeiramente servimos ao Senhor, porque o meu Senhor desagradou, nós também iremos desagradar. Estou no caminho certo, não saí do
quer dizer abençoados significa ser alvo do favor, da graça e da proteção de Deus, resultando em paz interior, alegria e prosperidade espiritual, indo além de bens materiais. Quando o Senhor diz, ó, abençoado, olha o que Ele diz que nós somos, irmãos, ó, tem paz interior, alegria, prosperidade espiritual, muito além de coisas materiais. Somos imensamente abençoados no Espírito, irmãos. E é por isso que Pedro diz, ó, amados, lembra os irmãos que são amados por Deus, porque Deus que nos dá esta força, esse vigor para continuar de pé, mesmo na dificuldade, mesmo como esses irmãos estavam passando aqui, ó, perseguições, Deus estava fortalecendo, ó. Vocês são abençoados, então vocês têm alegria, vocês têm, ó, fé dobrada, vocês têm paz de espírito dentro da tribulação. Então, para que nós possamos ter isso, irmãos, nós temos que ter um posicionamento, irmãos. Devemos servir o Senhor verdadeiramente. A nossa vida tem que estar entregue a Ele. Porque no momento que se levantar as dificuldades, é Ele que vai nos sustentar. Glória. É Ele que vai dizer, ó, abençoado. A sua recompensa é o reino dos céus. Para que isso aconteça, a nossa vida tem que estar na mão dele, irmãos. Completamente. A gente tem que estar desligado deste mundo, irmãos. Viver para Deus, para a sua vontade. No versículo 14 ainda, irmãos, ó, dos sofrimentos de Cristo. Versículo 14. Versículo 14 não, versículo 13, desculpa. 13. Dos sofrimentos de Cristo. Significa sofrer por causa de Cristo e do Evangelho, seguindo, glória a Deus, o mesmo caminho que ele percorreu. O cristão não sofre sozinho, está unido a Cristo. Estes sofrimentos é sinal de identificação com o Senhor. Nós devemos entender, irmãos, que no dia mau o Senhor está conosco. E sabemos que passamos por isso porque somos identificados como servos do Senhor. Olha que 1 João, capítulo 2, versículos 5 e 6. Olha o que João diz, irmãos, ó. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Olha a vida do crente como é, irmãos. Aquele que diz que está nele, em Jesus, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Para que, quando sua glória for revelada, no versículo 13 ainda, irmãos. Para que, quando a sua glória for revelada, o sofrimento presente é temporário. Tudo que possa se levantar contra o crente é temporário, irmãos. Isso não vai ficar para a vida toda, para a eternidade. Não, é um período. A glória futura será plena, verdadeiramente e eterna. Irmãos, o que nos espera é verdadeiro. O que nos espera é pleno. O que nos espera é eterno. Não se acaba. Então, o que nós possamos passar aqui
Não se compara, irmãos, o que irá se revelar em nossa vida. Não chega nem no pé, irmãos, daquilo que irá se revelar a mim e a você. Então, quando se levantar a dificuldade, nós não podemos colocar o olho nisso, ficar com medo. Não, devemos estar alegres, porque o que nos espera é eterno, e essa dificuldade que possa levantar é passageira. Olha o que Romanos 8,18 diz, irmãos, porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Glória a Deus. Então nós não devemos dar credibilidade àquelas dificuldades que se levantam, irmãos, porque o que vai se revelar a nós é muito maior, irmão, não se compara. Paulo diz, esse sofrimento a qual nós passamos, essas dificuldades, não se compara o que vai se revelar em nossa vida. Então nossos olhos devem estar na eternidade, irmãos, não é aqui. Quando o crente coloca os olhos aqui, o crente sofre, o crente padece. Mas quando o crente está com os olhos no céu, o crente é sustentado, o crente é abençoado, o crente consegue passar pelas dificuldades, porque Deus está abençoando. Glória a Deus. Então o que nós devemos fazer é olhar para cima, irmãos. Não olhar as situações daqui, as coisas daqui, não. Vamos trabalhar, vamos ter o que nós podemos ter, sim, nada a ver. Mas não coloque seu coração nisso. Seu coração tem que estar em Deus. Só nele, irmãos. Porque no dia da dificuldade é Ele que vai nos sustentar, Ele que vai nos fortalecer. Porque você sozinho, você não consegue, irmãos. Não tem como. A dificuldade vem, e abraça, e já foi, irmãos. Você não tem força para se libertar. Mas quando Deus nos dá força, nós nos libertamos de qualquer dificuldade. Passamos por qualquer aflição, sabendo que somos amados dele e ele nos sustenta. Também vos regozijeis com excessiva alegria. O finalzinho do versículo 13, irmãos. Também vos regozijeis com uma excessiva alegria. Quem permanece fiel nos sofrimentos experimentará alegria completa quando Cristo for revelado. Olha, irmãos, o que a palavra nos diz: aquele que for fiel, aquele que permanecer fiel, quando o nosso Senhor se revelar, nós teremos alegria plena em nossa vida. Teremos a completa alegria. Olha que 1 Timóteo capítulo 2, versículo 10 ao 13 diz, irmãos, portanto, sofro todas as coisas por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta é uma palavra fiel, que se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se sofremos, também reinaremos com Ele. Se negarmos, Ele também nos negará. Se não crermos, ainda assim Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Olha o que a palavra diz, irmãos. Esta é a garantia, a nossa garantia. Se morremos com Ele, viveremos com Ele. Se sofremos com Ele, reinaremos com Ele. Isso vem para nos fortalecer, irmãos. Isso vem para você entender que você não está só. Pode se passar o que passar, Deus está com você. Glória a Deus. Não deixe a dificuldade lhe afastar da presença do Senhor. Aleluia. Não deixe a preocupação, a ansiedade vir tomar a sua mente. Coloque a sua mente no Senhor, porque é Ele que nos garante, é Ele que nos dá a garantia do que irá acontecer na nossa vida.
É Ele que nos fortalece no dia mau. É Ele que nos dá força para a gente sair das situações a qual nós não conseguimos sair. E muitas vezes somos escravos disso, irmãos. Tem correntes espirituais nos seus braços, nas suas pernas, e você não consegue sair. Por quê? Você não tem força em si mesmo. Mas quando Deus entra, Ele quebra as correntes, irmãos. Ele arranca os aguilhões e te liberta. Então nós não podemos tirar a nossa mente, a nossa intenção de Cristo. Há um contraste claro. Agora dor e perseguição, depois alegria, honra e glória com Cristo. Pode-se passar um momento de dor, de aflição, mas se mantenha de pé, se mantenha fiel, porque um dia a alegria irá se manifestar, um dia a honra irá sobre você, a glória se manifestará, irmãos. Agora aqui nós vamos ter os ensinamentos desses dois versículos. Os sofrimentos por causa da fé é normal na vida cristã. Um sofrimento que possa se levantar é normal, porque você agora tomou uma posição de servir ao Senhor. Você agora é uma serva, você agora é um servo de Deus. Então aquilo que se levantar é normal ao fato da posição a qual você tomou. As provações têm propósito espiritual, fortalecer e purificar. O crente não olha para a dificuldade com medo, com aflição, não. O crente vê a dificuldade, a provação, para nos fortalecer no espírito e purificar a nossa fé. Isso tudo vem para nos dar força, para continuar de pé. Sofrer por Cristo é motivo de alegria espiritual, não de vergonha. O que passar em sua vida, não tenha vergonha. Paulo diz algo muito fundamental. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para salvar. Então o que acontecer devido ao seu posicionamento, não tenha vergonha. Você está servindo o Deus vivo. Você está ali prestando serviço ao Deus vivo, não é a homens. Não. Então não temos que se vergonhar do fato de vir sobre a nossa vida devido ao nosso posicionamento. Não. Devemos nos alegrar e perseverar mais e mais. Os sofrimentos mostram união com Jesus e esperança de estar na glória futura, que transformará toda dor em alegria eterna. Os nossos irmãos estavam passando perseguições, dor, aflição, angústia, mas isso tudo Deus transformou em alegria eterna, porque foram perseverantes na fé. É por isso que Pedro começa o versículo dizendo: amados, vocês são amados de Deus. E para o tempo de hoje, nós trazemos esse versículo para dizer o quê? Irmãos, Deus está conosco. Não pare, não pare, continue andando. O que se levantar, coloque a confiança em Deus. Não tente fazer com sua força, com seu entendimento. Não, Deus está comigo, Ele vai me suprir neste momento de dificuldade. Que permita-se passar por isso, para que a nossa fé seja provada e refinada, irmãos, na dificuldade. Não fuja da dificuldade, enfrente, porque a sua fé está sendo provada, está sendo fortalecida, para que nós possamos ter uma fé firme, vigorosa diante das dificuldades. Que Deus possa nos ajudar, nos dar força, em nome de Jesus, dar sabedoria para podermos ir pregar o Evangelho e falar do amor do Senhor, em nome de Jesus.